Salve, salve meu povo, como vocês estão? Ronaldo Sonic na área, trazendo para vocês aí mais um episódio que originalmente estaria no dia 21 de setembro de 2023, que era uma quinta, e é um episódio de número 111. E por ser uma quinta, é aquele Throwback Tuesday, né? O TBT reverbérico que a gente costuma fazer. E esse TBT reverbérico é interessante de dizer para vocês que ele originalmente aconteceu dia 9 de janeiro, dia 9 do 1. Não lembro se era uma quinta, não lembro qual que era, mas originalmente ele foi dia 9 de janeiro. E como a gente tem trazido novamente no TBT, né, quando a gente traz para vocês esses elementos que a gente já reverberou anteriormente, a gente traz aqui para vocês esse TBT reverbérico do dia 9 de janeiro. E qual que é? É uma frase do Heráclito, sim, não do deputado Heráclito Forte, não é aquele, é o Heráclito filósofo, né, filósofo grego. Então, o Heráclito ele traz uma frase interessantíssima que tem tudo a ver, né, com minha área de trabalho, com minha área de atuação, para além desses elementos que a gente traz por aqui da filosofia reverbérica, que é a educação física. Sim, mas será que o Heráclito era um professor de educação física? Não, o Heráclito era um filósofo. O Heráclito ele tinha as suas questões baseadas em elementos que eu vou trazer para vocês aqui e que provavelmente constituiu aí grandes pensamentos da filosofia que vem nos trazendo até hoje transformações, reflexões e, obviamente, no nosso podcast, reverberações. E aí, o que o Heráclito disse? Ele disse uma coisa muito simples e objetiva que eu trago para vocês agora no episódio 111, que é: tudo é movimento. Tudo é movimento. Sim, o Heráclito traz essa ideia de que tudo é movimento. Então, nesse episódio de número 111, na quinta-feira, nesse TBT reverbérico, trazendo para vocês, do dia 9 de janeiro, diretamente do Túnel do Tempo, meu querido reverbérico, minha querida reverbérica, vamos falar sobre tudo é movimento. Ou seja, no campo da física, se a gente for levar para a física os elementos básicos, né, onde a física analisa, né, tanto o movimento, cinemática, cinética, biomecânica, em todos os campos que a física nos proporciona, a física ela indica que tudo tem um movimento. A Terra, né, nosso planeta, está em movimento. E sim, ela é redonda, tá bom? Vamos entrar antes que algumas pessoas, mas reverbérico e reverbérica não vai pensar assim, né, meu querido reverbérico, minha querida reverbérica. A Terra está em movimento e ela é redonda. Tudo está em movimento. Então, nesse momento, o fato de eu estar gravando aqui para vocês, né, fazendo as coisas como eu sempre faço, como eu sempre trago para vocês eu não gravo parado, né? Eu não gravo parado. Então, por não gravar parado, eu posso dizer para vocês também que tudo é movimento. Tudo é movimento. Tudo é movimento. Assim, podemos dizer também como um processo na Grécia Antiga que acontecia de filosofia, né? De filosofar andando, de filosofar fazendo. No meu contexto, não estou andando por aí filosofando como os chamavam peripatéticos, né? Não estou fazendo isso, né? No caso, eu estou filosofando mesmo. Fazendo outras coisas, fazendo coisas cotidianas, né? Por isso, podemos dizer até que nesse contexto de peripatéticos, eu não estou muito bem adequado por eu estar até certo ponto parado, mas eu estou em movimento, né, fazendo alguma coisa. E aí, nesse contexto, o fato de eu estar caminhando, não necessariamente andando, mas caminhando,
fazendo outras coisas, não me faz um paripatético, mas me ajuda a pensar e a manter as coisas em movimento. Ou seja, tudo está em movimento. Então, tudo que a gente faz, todo momento, está em movimento. A gente precisa manter tudo em movimento para que as coisas aconteçam. Então, tudo que está vivo está em movimento, né? E mesmo que não está vivo, imagina as pedras, né? As coisas que a gente não entende como coisas vivas no planeta, também estão em movimento. Também estão em movimento no sentido de um movimento do planeta. Então, tudo vai passando, né? Os dias vão passando, as horas vão passando, as coisas todas estão em movimento. Tudo vai acontecendo e esse movimento faz com que a gente tenha ações. Dificilmente você vai ter uma ação sem movimento. Dificilmente a gente vai ter momentos de ação que não venham trazer movimentos. Então eu vou fazer, né, o verbo em si, ele já te dá a ação de movimento, ele já te dá a ideia de movimento. Então o fato de você estar em movimento o tempo inteiro faz com que as coisas aconteçam. Então pensando num dia, né, como esses que a gente não deu conta de fazer as gravações, por N motivos, mas o principal deles, não dar conta de produzir por conta de um problema técnico, ainda assim nos mantivemos, né? Ainda assim nos mantivemos em movimento. Movimento que não necessariamente seria, né, o que o paripatético fazia, de caminhar e filosofar, mas no sentido de fazer com que as coisas aconteçam à medida que se tornasse possível essa gravação, esse momento de encontro que a gente está trazendo para vocês. Ou seja, na tentativa de se fazer com que as coisas aconteçam, você já está em movimento. O fato de estar em movimento possibilita com que as coisas aconteçam, possibilita que a gente dê conta de fazer o que tem que ser feito. E, por sua vez, é interessante trazer, né, essa questão para vocês, né, o que tem que ser feito, né, como que a gente sabe o que tem que ser feito. Quando a gente fala o que tem que ser feito, não é diretamente coisas que a gente é obrigado a fazer, que deseja fazer, mas o pressuposto de que para que você faça algo que você deseja, para que você realize algo que você tem intenção de realizar, você precisa se movimentar, você precisa fazer com que as coisas aconteçam, você precisa produzir as coisas para que elas aconteçam, para que elas sejam o que você esperaria que elas fossem ser. Sendo assim, o que a gente pode dizer nessa caminhada é que você necessita efetivamente em fazer com que as coisas aconteçam. Então você precisa estar em movimento, precisa movimentar e fazer com que as coisas aconteçam. Então, tudo é movimento. A gente pensar que tudo é movimento, você precisa fazer com que as coisas aconteçam para que elas aconteçam. Você trazer as coisas à realidade, trazer as coisas para que elas aconteçam, que faz, né, com que elas tenham movimento. Para isso, né, é o que a gente está trazendo nessa conversa com vocês, as coisas necessitam de movimento e para as coisas terem movimento, você precisa produzir movimento, fazer com que elas aconteçam, né? Produzir ações, produzir momentos e movimentos para que elas realmente aconteçam. Então, Heráclito, quando ele traz lá, né, no início, na filosofia grega, no início, né, um dos possíveis inícios, né, no caso da filosofia ocidental, porque a filosofia já acontecia em outros lugares do mundo, antes do que a gente chama de Ocidente, né, os gregos começarem a trazer essa filosofia que a gente chama de berço da filosofia ocidental, porque a gente tem outras filosofias, nunca se esqueçam disso. Eles trazem esse conceito de movimento pensado para além dos movimentos da física, mas que vão inspirar a ciência física.
que vão trazer a ideia de movimento. Quando a gente pauta, né, um conceito de movimento, esse movimento que a gente está pautando como a partir de Heráclito, uma coisa que aconteça para a vida, para que as coisas se tornem real, para que as coisas aconteçam, esse movimento ele trata de uma ação. E mesmo, né, ontem ter sido, né, pensando que a nossa gravação de ontem estava relacionada, né, o último episódio estava relacionado à reverberação, mesmo hoje não sendo uma reverberação, e sim um TBT reverbérico pensado, né, do dia 9 de janeiro, que provavelmente poderia ter sido uma quarta-feira, quando a gente anuncia que tudo é movimento, ou seja, tornar movimento, tornar algo necessário de movimentação, necessário para que algo aconteça, torna, né, principalmente visível para que a gente entenda que as coisas precisam de ações, precisam ser pensadas e feitas para que o movimento aconteça. Então, a ação é um movimento. O pensar também se dá uma ideia de movimento. E, assim como um peripatético andava e filosofava, nós podemos também caminhar com as nossas ações e transformar com as nossas ações, né, transformar as realidades que estão postas para a gente ou as coisas que a gente entende como dificuldades ou facilidades que venham a acontecer em um mundo tão complexo como esse nosso, que o tempo inteiro, por as coisas estarem em movimento, as coisas vão mudando. Em fração de... Eu gosto de um slogan, vou comentar com vocês uma coisa bem interessante, né? Tem uma rádio, né, chamada Rádio Band News FM, né, que fala sobre o trânsito, fala sobre várias coisas. Não sei se vocês sabem, né? Não sei qual cidade você tá, não sei de onde você tá ouvindo, mas se você sair Band News FM, você acha. Eles falam que em 20 segundos tudo pode mudar. Então, tudo pode mudar. Em 20 segundos, tudo pode mudar. Então, se você for pensar, é o conceito do Heráclito, né, pensado de maneira mais ampla. Por que eu diria que é o conceito do Heráclito pensado de maneira mais ampla? Porque simplesmente tudo pode mudar. Simplesmente, simples assim. Tudo pode mudar. Do nada não, né? As coisas não são do nada. Mas assim, tudo pode mudar em questão de segundos, questão de minutos, tudo pode mudar. Pensando que tudo pode mudar em questão de minutos, segundos, enfim, pensando da forma que a gente está conversando aqui com vocês, se em 20 segundos tudo pode mudar, se em alguns segundos tudo pode mudar, nada melhor, nada mais justo do que a gente pensar que as mudanças se dão a partir daquele momento em que a gente vê, né, uma transformação, vê uma possibilidade de movimento, pensando no movimento. Voltando então, principalmente nesse conceito do Heráclito, né, de movimento, tudo está em movimento, tudo é movimento, e por ser movimento, a gente entende que tudo efetivamente pode mudar de acordo com as ações, de acordo com o nosso cotidiano aí no dia a dia e em diferentes ações. Bom, nesse contexto, eu imagino que você deve estar pensando, e aí, né? Como é que a gente traz isso para a vida prática? E aí, você não vai trazer nenhum exemplo do seu cotidiano, como você faz diariamente, trazendo que tudo é movimento? Bom, eu não vou trazer nenhum exemplo do meu cotidiano, porque o meu cotidiano inteiro, né, meu dia a dia é movimento, né? Meu trabalho é com o movimento. Então, eu gosto de pensar que quando a gente traz elementos para vocês relacionados direta ou indiretamente a práticas cotidianas de vida, né? Práticas cotidianas aí do dia a dia, onde você tem a possibilidade ou não tem a possibilidade de transformações reais, né, no cotidiano, no nosso dia a dia, que a gente pode pensar ou repensar sobre ações, né, da nossa vida. Eu gostaria de trazer para vocês, né, uma reflexão em relação ao movimento, que tudo que está vivo
está em movimento. E o que não está em movimento está morto. Então é trazer isso para vocês no sentido de você não parar de respirar. E aí entenda que respirar, quando eu digo respirar, não é o respirar, né? É o agir. Não parar de agir, não parar de respirar, porque isso te dá energia, isso te mantém vivo, isso faz com que você siga em frente. Então, em frente, reverbere, continue em ação, continue em movimento. E assim como Heráclito traz a ideia que tudo é movimento, eu trago a ideia que tudo pode fazer diferença no seu cotidiano se você está vivo. Então, a vida é movimento. A vida é movimento, a ação é movimento e para fazer sentido sua vida, tem uma vida em movimento. Tem uma vida com ações, com movimento e de verdade faça a sua vida um movimento, não só um movimento corporal, mas um movimento de mobilização, pensando ações positivas, ações que vão fazer com que as pessoas transformem suas realidades, transformem seus momentos, assim como a gente tem feito por aqui, filosofando de maneira reverbérica, reverberando. E quando você me diz, né, e aí, você não vai trazer nenhuma historinha, não vai trazer nenhum caos que você costuma contar, nada relacionado ao movimento que você sempre traz? Meu querido reverbérica e minha querida reverbérica, estamos no episódio 111, não é verdade? Estamos aqui no episódio 111. Eu gostaria de trazer uma simples reflexão para você. Só o fato de nós estarmos no episódio 111, eu já disse tudo o que eu tinha a dizer para vocês. Estamos em movimento, estamos reverberando, estamos nesse momento de TBT reverbérico e nesse momento de reverberação. Por isso, eu deixo com vocês essa reverberação e deixo aquele beijo no seu coração, para a gente encerrar a nossa filosofia reverbérica de episódio número 111, onde a gente trouxe sobre tudo é movimento. Então, um beijo no seu coração, não esquece.